paz do Senhor, uma boa tarde a todos. Nós estamos aqui para a nossa reflexão, continuando aqui meditando no Pai Nosso. Nós vamos hoje meditar na segunda palavra desta oração. Ontem nós meditamos sobre a primeira palavra, Pai. Hoje nós vamos meditar na segunda palavra, Nosso. Pai Nosso. Nosso é uma expressão ou uma palavra predominante na oração do Pai Nosso. Tudo aqui está colocado dentro dessa visão de compartilhamento, dessa visão comunitária, desta visão de participação. É o Pai Nosso, é o pão nosso, é as nossas dívidas, é não nos deixe cair em tentação. É uma expressão que predomina toda a oração. E a primeira coisa que a gente destaca nesta palavra é o sentimento que ela deva produzir nos nossos corações quando iniciamos a nossa oração com esta expressão, que é o sentimento de propriedade e de pertencimento. De propriedade, porque quando afirmamos que Deus é nosso, dá aquele sentimento de segurança, de um Deus que tenha se dado a nós de uma forma tão especial e de uma forma tão maravilhosa. Dentre tantas coisas que Deus tem nos concedido, tantas dádivas, tantas coisas preciosas, a coisa mais preciosa que Deus tem nos dado é a si mesmo. Por isso podemos afirmar que Deus é nosso, é o nosso Pai. É esse sentimento de propriedade, esse sentimento deste relacionamento pessoal. Não só esse sentimento de propriedade que vem para nós, mas o sentimento de pertencimento. Porque se Deus é nosso, nós somos de Deus. Se Deus é nosso, nós somos de Deus. Esse sentimento dá segurança para o ser humano em todos os aspectos. De afirmar isso quando falamos a respeito das coisas que nos são preciosas. Quando a gente se refere aos nossos familiares, a gente se refere sempre neste termo. Tudo é nosso ali. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. E assim, desta forma, é esse sentimento de propriedade, esse sentimento de pertencimento que dá segurança para o ser humano. E a nossa relação com Deus está dentro deste âmbito de pertencimento e de propriedade. Nós temos a Deus e Deus nos tem. Essa é a grande verdade. Deus é nosso, nós somos de Deus. Quem declarou isso foi Deus. Quem declara isso é Deus. Que Ele é nosso e nós somos de Deus. O salmista, quando vai começar o Salmo 23, ele começa com essa expressão: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse sentimento de propriedade, esse sentimento de pertencimento, de que somos de Deus e Deus é nosso, e faz a gente se sentir cada vez mais seguro, especialmente quando nós estamos em oração na presença de Deus. Mas esta expressão que nós falamos na nossa oração diante de Deus, esta oração ensinada por Jesus, quando a gente diz que Deus é o nosso Pai, não significa que Deus não nos trate de forma pessoal, não significa que Deus não nos trate de forma distinta. A gente vê que no ensinamento anterior, relacionado à oração, ele diz que o trato de Deus conosco é pessoal. Ele diz assim: quando tu fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. Aqui, a resposta de Deus é sempre pessoal.
o trato de Deus é sempre personalizado. É o Deus que nos olha de uma forma que contempla a nossa necessidade nesse âmbito pessoal, nesse âmbito individual. Essa forma que Deus nos trata quando nós estamos em oração diante dele, ainda que nós tenhamos esta linguagem, né, de considerar que somos parte de uma família, porque apesar de que Deus nos trate dessa forma individualizada, mas a nossa forma de nos dirigir a Deus é sempre com esta consciência que somos parte de algo maior. Por isso que não há espaço para o egoísmo quando nós estamos em oração diante de Deus. Por isso que a nossa oração é Pai Nosso, Pão Nosso. Por isso que a gente ora desta forma, porque é esta consciência comunitária que deve permear toda a minha vida. Não há espaço para uma busca egoísta, para uma busca que visa apenas os meus interesses individuais, pessoais, sem levar em consideração que sou parte de uma família. Que aquilo que eu busco deve ser um bem não só para mim, mas um bem para aqueles com quem eu me relaciono, com quem eu convivo. Essa visão, essa expressão aqui, no Pai Nosso, que faz a gente entender que somos parte da família de Deus. Essa consciência de que somos parte da família de Deus. A igreja tem tantos símbolos e figuras para definir aquilo que é a natureza da igreja, mas uma das figuras que mais nos deixa cheios de bem-estar, confiança, cheios de um sentimento de segurança, é essa visão da igreja como família. A igreja é a família de Deus. Em família, no ambiente familiar, a gente tem um ambiente que nos dá segurança, nos passa essa sensação de que somos parte de algo, que somos parte de algo que nos dá significado e sentido para a nossa vida. Por isso que esta oração do Pai Nosso nos leva a esse entendimento que somos parte da família de Deus. Não somos filhos exclusivos, não somos filhos únicos, nós somos parte da família de Deus. Deus é o nosso Pai. Quando a gente ora dessa forma, a gente também leva em consideração uma outra coisa, é que quando eu oro a Deus, levando em consideração que Ele é o nosso Pai, e quando eu peço por minhas necessidades, que também contempla as necessidades dos outros, eu levo em consideração de que as bênçãos que são derramadas sobre mim, elas se transformam em bênção para a vida dos outros. Não há espaço para uma busca das bênçãos de Deus, como se nós fôssemos apenas acumuladores das bênçãos divinas, detentores das bênçãos divinas. Por isso que até o pão, que parece ser algo básico e necessário para nós, ele é pedido dentro dessa visão comunitária. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando eu oro dizendo também Pai Nosso, mesmo diante da minha necessidade, mesmo diante das minhas carências, da minha dor, da minha urgência, eu aprendo o caminho da solidariedade. Entendo que não sou o único que tenho necessidade, não sou o único que sofro, não sou o único que está passando por alguma situação adversa na vida. E esta oração que inclui esta palavra, nosso, nos dá esse sentimento de que há uma solidariedade, há esse sentimento de compartilhamento, de relacionamentos recíprocos, onde não há espaço para egoísmo, para inveja, para competitividade, pois estamos dentro de um ambiente familiar, de um ambiente onde todos devem serem beneficiados, onde a nossa busca é uma busca de um enriquecimento comunitário, onde a gente não encontra dentro desse espaço para competitividade,
inexiste, porque a consciência é a consciência de que tudo é nosso. É o que Paulo diz, tudo é nosso e nós de Deus. Quer seja a vida, quer seja a morte, tudo é nosso. É um compartilhamento, é esse sentimento de que o que acontece de bom acontece a todos e o que acontece de ruim acontece a todos. Não dá para a gente se entender como família, como se a gente observasse as coisas acontecendo de forma contemplativa, como se aquilo não me dissesse respeito, como se aquilo não me afetasse, como se eu pudesse olhar de longe, emitir críticas, emitir todo tipo de opiniões, como se aquilo não fosse parte, como se daquilo eu não fosse parte. Essa visão do nosso, tanto no aspecto positivo ou negativo, que deve regular as nossas relações como igreja, como família de Deus. É nosso. Falta muito isso nos nossos dias. Essa consciência, né, de que é nosso. O Pai Nosso nos ensina isso. Esse caminho que o Pai Nosso nos ensina deva ser o caminho tomado por todos nós, é nosso. Se é uma luta, se é uma aflição, é nosso. Se é as bênçãos, é nosso também. Esse caminho que Jesus ensina, esta relação familiar, essa relação comunitária, esta relação que leva a gente a pensar sobre a importância da gente abençoar a vida uns dos outros e chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, porque na verdade tudo é nosso, né? Tudo é nosso. Essa visão que as Escrituras nos ensinam aqui nessa oração ensinada por Jesus. E ele diz que o Pai Nosso, Ele está, né? Ele está, essa declaração dessa estabilidade do trono de Deus sobre todas as coisas. Não é que Deus esteve quando esta oração foi aqui escrita, não é que Ele vai estar algum dia, mas é que Deus está, sempre está. Nada remove Deus do seu trono, do seu governo, do seu domínio, do seu reinado. Ele está, sempre estará. É o Deus que permanece o mesmo, imutável, inabalável. O trono de Deus não estremece diante dos abalos que a humanidade sofre aqui nesta terra. Deus está, sempre esta é a declaração sobre Deus. Deus está, Deus é, porque este é um fato. Ninguém consegue mover Deus da sua posição de Deus, de Senhor, de absoluto sobre todas as coisas, de soberania. A visão é esta: Deus está, né? Deus está, é o que esta oração nos ensina sobre um Deus que é estável, firme, constante, imutável, porque Deus está. As nossas orações, elas são orações que elas são dirigidas numa dimensão, numa posição vertical e não horizontal. Olha o que as Escrituras diz: Pai nosso que está nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Jesus ensinou sobre a oração horizontal dos fariseus, a oração horizontal dos fariseus, que não era uma oração vertical, né? Não era uma oração para Deus. Veja que a oração aqui é dirigida ao Pai que está nos céus, dando sentido de uma oração no aspecto vertical e não horizontal. Quando Jesus censurou a oração vertical dos fariseus, disse que eles já haviam recebido a recompensa, porque a oração era feita para os homens e não para Deus. A oração feita na horizontal
ela recebe o seu benefício imediato, porque é uma oração que visa apenas o reconhecimento, visa apenas o elogio humano, visa apenas o aplauso, os aplausos humanos de reconhecimento de uma pessoa que manifesta alguma espiritualidade, que tem uma boa oratória. É a oração na horizontal. A verdadeira oração é dirigida ao Pai que está nos céus. Jesus aqui diz e ensina que a oração nunca deve ser feita no aspecto horizontal. Por isso que a oração, ela tem como símbolo o incenso que era queimado e aquela fumaça subia, para mostrar que a oração é a oração no sentido sempre no sentido vertical em Deus, para Deus, não no sentido horizontal para os homens. Quantas pessoas às vezes se pegam dentro dessa armadilha de estar orando mais para os homens do que para Deus. Sua oração é horizontal, sua oração é para os homens, sua oração é pregação para os homens, atenção para os homens. Ninguém ora verdadeiramente orando na horizontal. A oração é vertical, a oração é para Deus. Quem ora na horizontal busca apenas o reconhecimento humano. Quem ora na horizontal ora de forma presunçosa. Quem ora na vertical ora de forma humilde, porque sabe que está orando àquele que conhece todas as coisas. E sua intenção não é alcançar o coração dos homens, é alcançar o coração de Deus. A oração é dirigida exclusivamente para Deus. Não se pode se utilizar do meio da oração para enviar mensagens ou qualquer que seja recado para os outros, para o próximo. A oração tem esse aspecto direcionado para Deus, nosso Pai que estás nos céus. Eu falei no princípio que a intimidade de Deus ao chamá-lo de Pai é uma coisa maravilhosa. Essa liberdade que Deus nos dá de falar com Ele nesses termos de intimidade. Deus é o nosso Pai. Nós temos a liberdade de conversar com Deus e chamá-lo de nosso Pai. Agora a gente tem que lembrar de uma coisa, que isso não nos dá permissão de banalizarmos esta relação com Deus. Quantas pessoas dizem ter uma intimidade tão elevada e trata Deus de forma natural, como se pudesse chamar Deus como se chama qualquer pessoa, como se tivesse a liberdade de se utilizar de termos tão desprezíveis que beira muitas vezes a blasfêmia ao desprezo do nome do Senhor. A gente precisa entender que Deus nos concede o espírito de adoção e a intimidade de chamá-lo de Pai, mas isso não nos permite jamais sermos atrevidos de tentar colocar Deus contra a parede diante de uma situação, só porque a gente fomos dotados de uma da paternidade divina e que temos intimidade. Quantas pessoas são arrogantes e presunçosas, dizendo que tem tanta intimidade com Deus, que pode falar com Deus como fala com qualquer pessoa. O texto nos diz que Ele é o nosso Pai, mas não se esqueça de uma coisa, Ele está nos céus. Isso revela que Deus está num plano superior ao nosso, que Deus está numa situação superior a nós, que Deus é transcendente, que nós somos mortais, Deus é imortal, que nós somos finitos, Deus é infinito, que nós estamos na terra, Deus habita no céu, que nós somos aquele que nele existe, Ele é a fonte de toda existência. A gente precisa lembrar essa diferença da santidade de Deus, da singularidade de Deus, para que a gente não confunda intimidade e confiança com banalidade, para que a gente não confunda confiança na relação com Deus com irreverência, com atitudes irreverentes diante de Deus. Esse Deus que nos permite chamar de Pai, nos lembra que Ele habita no céu e que a terra é o estrado de seus pés. A gente tem que ser tomado do sentimento de reverência, mesmo quando estamos falando tão intimamente com Deus, o chamando de nosso Pai. Temos que ser tomados por esse sentimento
de reverência e de temor, ainda que Ele nos dê essa liberdade de pronunciarmos esse doce nome de Pai em nossos lábios, em nossas orações. Ele é o nosso Pai que está nos céus. Essa é a verdade que a gente não pode se esquecer. Nós estamos orando a Deus de uma forma íntima, mas Deus está num plano superior, elevado, sublime, né? Como esse texto nos revela. Ele é o nosso Pai amoroso, carinhoso, afetuoso, mas Ele está nos céus. A gente não pode se esquecer disso. A reverência, o respeito, o temor e o tremor ainda continuam em nossos corações. Isso não é medo. Isso não é medo. Isso é a atitude correta de quem conhece este Deus que chama de Pai, mas que não se esquece que Ele está nos céus e nós aqui na terra. Que nós somos pó e cinza e que Ele é autoexistente. Não só autoexistente, mas a fonte de toda a vida e de toda a subsistência na terra. E a gente tem que se dirigir a Deus humildemente, lembrando que Ele é o nosso Pai, mas Ele está nos céus. Quantas vezes algumas pessoas chegam ao absurdo de alegar intimidade com Deus e trata Deus de uma forma tão banal, né? Banalizando a relação com Deus. A gente não pode sair de um extremo para o outro. A gente não pode viver, né, dentro da percepção de relacionamento que os judeus tinham de medo de pronunciar o nome de Deus, quando no encontro lá do Monte Sinai, que os filhos de Israel se afastaram com medo e disseram: Moisés, vai tu lá e fala com Deus, nós não queremos chegarmos perto, para ir para o outro extremo de acharmos que podemos pisar os lugares sagrados da presença de Deus de qualquer maneira, de que podemos pisar o solo sagrado da presença de Deus de forma totalmente irreverente e irresponsável, né? Havia um extremo na vida do povo de Israel do medo, do pavor de não querer chegar perto, mas hoje se corre o risco de se banalizar isso, de não entender, né, essa realidade de que nós estamos diante de um Deus santo. Então a gente ora assim: Pai nosso que estás no céu, que é para a gente lembrar, né, que a habitação de Deus é o lugar da santidade perfeita e absoluta, que Deus habita na luz inacessível, e cheio de glória, e cheio de majestade, e que a gente precisa entender que este Deus que está nos céus tem os anjos, santos anjos diante dele, cobrindo seus rostos diante da sua face, em sinal de profunda reverência e respeito. Se os anjos se comportam assim, diante da presença de Deus, quando o louvam, quando o servem, por que nós, os homens, podemos nos comportar de forma irreverente e de forma totalmente irresponsável quanto à nossa atitude de temor diante de Deus? Então, quando a gente ora aqui, né? Puxa vida, pastor, parece que agora estava tão bom aquele negócio de Pai, Abba Pai, e aquela coisa assim tão agradável, tão leve. Eu me sentindo aqui, agora o Senhor chegou para que a gente entenda que há um equilíbrio da consciência de nossa filiação e da paternidade de Deus com relação à santidade de Deus. A gente tem que conciliar essas coisas quando nós estamos buscando a Deus no âmbito da nossa intimidade, das nossas orações diante do Senhor. Uma característica comum de todos aqueles que oraram de forma verdadeiramente eficiente diante de Deus é a atitude de temor que essas pessoas nutriam no coração. Temor, eram tomados pelo sentimento de temor e de respeito diante de Deus, e tinham intimidade, chamavam Deus de Pai, né? Chamavam Deus de Pai, desfrutavam de todos os afetos e de todos os sentimentos maravilhosos desta relação paternal de Deus conosco, mas nunca perderam o senso do temor e a consciência da santidade divina, né? Então aqui nós chamamos Deus de nosso Pai, mas Ele está nos
céus. Que Deus nos ajude a compreender isso e a fluirmos na nossa vida de oração em intimidade e reverência, em confiança e temor, para a glória do nome do Senhor, para que a gente de oração e Deus ser glorificado através de nossa vida de oração. Meus amados, a paz do Senhor, que Deus abençoe os irmãos, tivemos aqui mais uma porção dessa meditação sobre o Pai Nosso, mais uma exposição. Amanhã estaremos aqui de novo, continuando ainda nessa exposição, nessa série de mensagens, para abençoarmos a vida através da palavra de Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus. Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento em que estamos aqui na tua presença, por esse momento em que alguns dos irmãos estão conosco, Senhor, participando, Senhor Deus, desse instante, Senhor Deus, querido, exposição da tua palavra. Abençoa poderosamente as nossas vidas, com a consciência, Senhor Deus querido, de nossa filiação e com o entendimento da tua santidade. Abençoa todos os teus filhos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão abatidos, restaura-os, Senhor, cure-os nesta hora, os que estão hospitalizados, a irmã Aila, tua serva, visite-a naquele leito, Senhor, lhe dê vitória, restitua a sua saúde, abençoa todos os teus santos que estão buscando constantemente em oração. Senhor, responda dos céus, nos dê um restante de dia abençoado, fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus amados.